gente vai bater um papo aqui com o nosso querido Wilton Cardoso, que é pedagogo, também trabalha aí com a área da informática, né? E outras potencialidades, palestrante espírita, e vai aqui nos abordar uma temática bem interessante, que é essa temática, né, das perturbações espirituais, né? Então, em primeiro lugar, já perguntando, Wilton, existe perturbação espiritual? Como é que é isso? É espírito que aparece, é fantasma? O que é isso, meu amigo Wilton? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e todas que nos assistem nesse momento através dessa ferramenta maravilhosa, o Meet. E sem dúvida, meu irmão, que existe. As perturbações espirituais, elas são, nos dias atuais, muito constantes. E é de grande relevância dizer que, na grande maioria das vezes, ela ocorre de maneira tão sutil que não se percebe a princípio. Eu gosto de dizer que nenhum problema ele começa gigante, raríssimas as vezes. Ele sempre começa pequeno e vai crescendo à medida que não atentamos para eles e não cuidamos. A causa das perturbações espirituais, elas estão assim bem presentes nesses dias, porque nós estamos vivendo um momento onde está sendo muito exigido de todos nós, em virtude do processo de transição planetária, no processo de que o mundo está saindo de uma condição de provas e expiações e indo na direção de um mundo de regeneração, onde as almas ainda que habitarão aqui não serão perfeitas, mas serão espíritos que já despontam para o interesse de se tornarem seres melhores, criaturas melhores. Quer dizer, então, meu amigo Wilton, deixa eu dar o meu boa tarde para a Rosemary Gomes, aí, que também está nos acompanhando ao vivo aí pelo YouTube. Quer dizer, então, que esses erros, deslizes que Antônio Peralva comete não é dele mesmo, né? É esse pessoal que fica aí forçando a barra, né? Que fica intuindo e fica tomando conta do negócio, é mais ou menos por aí a coisa. Não é bem assim não, porque da forma que você está colocando, isentaríamos todos da responsabilidade das suas escolhas, né? Do mau uso do seu livre-arbítrio. Existe a lei de sintonia, e essa sintonia ela se estabelece a partir da sincronização que nós fazemos através de pensamentos, através de atos, né? Através das palavras. Eu tenho chamado bastante atenção quanto a isso. Nós temos uma contribuição maravilhosa do Espírito Ramatiz e da nossa Joana de Ângeles, que fala quanto ao teor vibratório das palavras, né? Então as palavras, a gente costuma dizer que palavra tem força e de fato tem mesmo, né? Então assim, sofremos interferências sim, né? Porque nós permitimos, né? E através dessa sintonia que fazemos, criamos processos muito difíceis. Se nós observarmos determinados comportamentos, exemplo, a irritação, né? A princípio uma leve irritação, e quando não se dá conta de que essa irritação precisa ser trabalhada, logo se torna algo de intensidade maior, de ocorrência durante o dia muito maior, e é a lei da somatória, né? Então iniciamos o processo, sintonizamos com seres dessa faixa, e aí vai se multiplicar, é como se amplificássemos, né? Diríamos que, acho que talvez essa fosse a palavra melhor, a amplificação que ocorre através das nossas escolhas, né?
Outro exemplo, né, que é interessante, para que a gente perceba a sutileza que se dá, né, que isso se dá, os melindres, né, quando começamos a nos magoar muito com os outros, achar que as pessoas estão agindo, falando ao nosso respeito, nos sentimos irritadas e desencorajadas de convivência. Então os melindres, eles são extremamente perigosos e é uma outra porta larga para os processos que facilitarão o acesso desses nossos irmãos que ainda estão num quadro espiritual difícil, de ignorância, ainda muito próximos a esse estágio, né, de irritabilidade, de sensações materiais, né, da sua experiência material e, diríamos, até experiências mal sucedidas, né? Poxa, que legal! Então quer dizer que nós espíritas temos uma vantagem sobre esse aspecto que você está levantando aí, porque no espiritismo não tem milindre, né? Ninguém se milindra, assim, um pessoal que, né, coração aberto, mente aberta, é tudo tranquilo. Agora, outro aspecto só por gentileza, só me diga qual é a casa que está nessa... É aquela que vai acontecer na regeneração. Uhum. Agora, nós vemos muito no meio espírita, né? Principalmente aqueles que ainda não têm um conhecimento mais amplo, essa questão das pessoas denominarem como tudo na conta dos obsessores, né? Não, que é culpa do obsessor, ele que me persegue, e pelo que você está falando aí, não é bem por aí, né? Parece que ele pode até dar uma forcinha, mas depende muito do que eu capto, do que eu elaboro, do que eu quero fazer, não é isso? Como dissemos, eles amplificam, né? Você não tem como amplificar aquilo que não existe, né? Então ele amplifica aquilo que existe. E é interessante analisarmos que existem situações que o encarnado que é o obsessor do desencarnado. Quando não, somos obsessores de outros encarnados, né? Então percebemos que existem várias nuances aí que a gente precisa estar atentos, né? E estar atentos é uma recomendação. Se recorrermos à nossa base, né, que é o Evangelho, encontraremos lá a advertência de Jesus: orai e vigiai, né? Então precisamos estar vigilantes, atentos, para que esses sinais sejam percebidos, né? Chico Xavier disse uma frase de uma ênfase muito grande. Ele lembra que ninguém tropeça numa montanha. Ninguém tropeça numa montanha. Você já ouviu dizer que alguém tropeçasse numa montanha? Tropeça em pequenas pedras. E qual é o exemplo que vamos tirar disso, né? São pequenas situações que não atentamos para elas. Uma tristeza pode se tornar uma depressão, né? Pode evoluir para uma depressão, né? Um ressentimento, um ódio. E aí lá vai a coisa tomando proporções cada vez maiores. Então, assim, é interessante ficarmos atentos para enxergarmos esses sinais. Eu falei da melancolia, né? É um outro sinal que precisamos estar atentos, né? A tristeza. Quando existe uma causa até que é justificável, né? A dor da despedida de um ente querido, um final de um relacionamento, justificável. Mas quando não tem nenhuma causa que justifique e estamos nos sentindo melancólicos, né, com uma tristeza muito grande, é um sinal de alerta para que a gente fique atentos e busquemos, né, reverter através de práticas saudáveis, né, da leitura,
práticas saudáveis, né, de assistir a uma palestra, de ir a uma casa espírita tomar um passe, né? Então são cuidados que a gente precisa ter para que a gente possa, de fato, estar superando esses quadros de perturbações, né? Porque assim, falar de perturbações espirituais, não podemos nos isolar, como muito bem lembrou o nosso irmão Antônio Peroba, né? Então precisamos entender que fazemos parte desse processo, atuamos dentro desse processo, e isso só terá uma realização de êxito na superação se nos esforçarmos para isso. É o que a gente pretende nessa nossa conversa trazer, né, algumas sugestões, né? É muito importante, né, esse aspecto de entender a nossa participação, né? Porque às vezes a pessoa fica só apontando o dedo e esquece de olhar os três que estão vindo ao encontro, né? Como você bem falou, os nossos irmãos ainda no grau de inferioridade maior, eles não criam nada, o obsessor não é criativo, não. Ele só utiliza o material que a gente fornece, e o que é pior é que a gente dá muitas escolhas, né? Face também a nossa imperfeição, a nossa invigilância, e aí a coisa fica mais complicada. Mas fale mais aí, isso é um assunto muito importante, né, no nosso meio. Uhum. E interessante analisarmos, né, que o que de fato nos coloca numa situação muito vulnerável é achar que somos imunes, né? Ah, eu sou espírita, não vai acontecer nada, não é bem assim, né? Não é pelo fato de nos dizermos espíritas que estaremos imunes, né, a quadros de perturbações, né, a investidas. Pelo contrário, né, muitas investidas ocorrerão justamente para nos desencorajar, para dificultar as ações, né? E precisamos estar de fato atentos a isso, para que a gente possa, ao perceber que alguma coisa não está bem, que que eu não estou me sentindo a contenda do que eu, né, viso fazer, do que eu penso, estudo, né? Eu preciso estar recorrendo aos cuidados, né? O mais importante é sair da teoria e partir para a prática, né? Porque falar, né, de perturbações espirituais é uma maravilha, a gente estuda e vai estar trazendo aqui, né, pessoas com habilidades melhores que a minha e num nível bastante elevado o referido tema. Mas e a prática, né? A questão vivencial, como é que eu estou agindo a partir desses ensinamentos, desse conhecimento que eu já possuo, né? Porque se ficarmos na teoria, sem exercício da prática, estaremos vulneráveis, né? É o que quantos e quantos casos a literatura espírita ela nos traz, né, de irmãos que despertam no mundo espiritual achando que estaria numa situação e se vê em outra, né, muito difícil, né? Então, justamente porque a questão vivencial ela é a mais importante, e é o que percebemos que muitos esquecem, e apenas pelo título, né, de eu estou indo à casa espírita, eu participo de um trabalho, e isso já me coloca numa situação acima dos demais. Isso não é verdade, isso não funciona. Outro ponto importante é a questão da renovação, né? Precisamos estar fazendo esse processo de renovação, trabalhando esse eu profundo, para que eu possa, de fato, construir uma realidade pessoal melhor. E é sempre interessante falar, quando tocamos no aspecto da renovação, que ela exige muito, não é uma proposta fácil, mas necessária, né? Porque eu brinco até com o nosso
amigo Antônio Peroba, dizendo que quem foi que disse que seria fácil, né? Ninguém disse que seria fácil. Jesus não disse que seria fácil, mas nos ensinou e disse: esse é o caminho que precisa ser seguido, ser trilhado. Fácil não, porque entendemos que ainda não construímos a nível de realidade pessoal condições que nos permitam tantas facilidades. Iremos construir, tenho certeza disso. É verdade, o problema é que a gente está atrás de facilidades, né? E você, na sua fala, você me lembrou do caso de Divaldo, você bem deve conhecer. 40 anos, né? Pois é, e ele já, com a Mansão do Caminho, fazendo um trabalho maravilhoso, sem contar a estrutura de outras reencarnações que ele fez, o beabá direitinho, e mesmo assim ainda era alvo desse processo obsessivo. Aí como é que Antônio Peroba, que não fez nada, vai querer passar incólume, né, no processo da busca do esforço daqueles que ainda não entenderam a profundidade da caminhada? Como é que a gente quer, né, que passemos sem dificuldades se a gente já criou tantas no passado, não é? Verdade, verdade. É que ainda, embora adultos, mas ainda psicologicamente estamos na infância. Ainda estamos buscando, né, que as coisas aconteçam na lei do menor esforço. E não é dessa forma, não é desse jeito, né? Nessa nossa tentativa de não assumir responsabilidades, né, a gente fica sempre atribuindo o dever que nos cabe aos outros, né? Queremos os louros, né? Queremos os bons resultados, queremos a colheita, mas se possível não queremos plantar, né? Não queremos arar a terra, não queremos ter o nosso grau de participação. Então ainda estamos num processo de profunda infantilidade, vivendo, buscando agir na superficialidade, sem compromisso. Acabamos de falar de renovação, sem que façamos a renovação necessária. Nesse aspecto, cabe dizer que não devemos temer em buscar ajuda, porque uma das experiências que eu tenho registrado ao longo da minha caminhada é que trabalhadores de uma casa espírita vão buscar apoio numa outra casa espírita. Ele teme buscar o atendimento fraterno da casa que trabalha, achando que vai se expor, que vai cair numa situação onde as pessoas, onde ele irá perder a credibilidade, como se todos nós não estivéssemos travando as nossas lutas, né? Aquele que está lá no atendimento fraterno lhe atendendo, ele tem família, ele tem trabalho, ele tem as dificuldades do dia a dia, né? Talvez ele esteja atendendo pela manhã e à tarde esteja sendo atendido. E não tem problema nenhum isso. Não tem problema nenhum isso, né? Então a gente precisa ter essa percepção de buscar ajuda, porque uma das coisas que no processo de assédio espiritual se passa é o espírito tentando afastar as pessoas, né? Afastar a sua vítima do convívio da casa, do convívio de amigos, para justamente a criatura se tornar cada vez mais uma presa fácil, né? Porque não vai ter alguém para estar sinalizando, tá dizendo: você não quer que tá precisando de alguma coisa, você não está bem, quer ajuda, questões que o convívio favorece, né? E outro aspecto também que eu gostaria de chamar a atenção é quanto aos trabalhadores, né? Porque precisamos ter esse olhar, né? Ter essa percepção. Me permita contar uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás, quando eu estava na casa, né, no grupo espírita que eu trabalho. Na época trabalhava, tinha um rapaz, né, que a gente sempre conversava, e aí eu cheguei nesse dia, eu quem faria a palestra, né? Aí eu cheguei e ele estava assim meio que quietinho, ele estava justamente na recepção, né?
eu olhei, vi que ele não estava bem, né? Aí eu me aproximei dele e perguntei, né, como é que ele estava, tal. Aí ele disse: poxa, meu irmão, eu perdi o emprego na sexta-feira, estou aqui preocupado como é que eu vou fazer, pensando como é que por onde é que eu vou caminhar para conseguir uma nova recolocação no mercado de trabalho. E estava triste ele. Aí a gente conversou um pouco, eu busquei passar uma mensagem de bom ânimo. E quando eu terminei, ele falou assim: puxa, meu irmão, você foi a única pessoa que notou que eu não estava bem, que veio conversar comigo. Então olha que coisa interessante, né? Muitos passaram por ele e não perceberam, né? Não notaram que ele não estava bem. E olha a importância que teve quando alguém notou isso e foi até ele e conversou com ele. Então aí a gente precisa também estar atentos para que quando a gente perceber, né, sinais de que o companheiro, o irmão, né, o trabalhador, ele não está bem, e se aproximar e tentar ajudar de alguma forma, né? Ouvi-lo. Então assim, a ajuda é de fundamental. Buscar ajuda e por outro lado, quando se percebe, se adiantar para buscar prestar algum tipo de auxílio, ainda que seja uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Então é muito importante isso no processo de superação das perturbações espirituais. A Rosemary Gomes está aqui comentando que viver a renovação é treinar o simples ato de respirar fundo, pensar antes de abrir a boca. Não sei se é mais ou menos assim. E ainda fala que pelo menos estou tentando ser menos explosiva para não adquirir sentimentos perturbadores. É isso aí, meu irmão. É isso aí. É um exercício que todos nós devemos fazer. O que percebemos é que nós estamos nos fechando, né, entrando num processo onde esses dramas pessoais, né, essas questões que muito nos incomodam, e não estamos trazendo isso, colocando isso para fora, e isso está adoecendo muita gente, né? Isso está trazendo sérios problemas, né? Outro aspecto importante no trato das perturbações espirituais é adquirirmos o hábito de orar. As pessoas estão deixando de orar, né? Uma das coisas que a gente escuta muito, né, quando alguém busca uma orientação num atendimento fraterno, é dizer: você tem orado? Não, eu não consigo orar, né? Tenho certeza que vocês já ouviram, né, coisa do tipo: eu não consigo orar. Precisamos cultivar o hábito de orar. E Chico dizia, né, que se tivéssemos a compreensão da importância que é orar, o processo de higienização que ocorre quando nós oramos, e como nos aproximamos dos bons amigos espirituais, fazíamos mais isso, né? Orávamos mais, né? Então precisamos trabalhar o hábito de orar, né? Meu irmão, você está entrando já agora na área das soluções, né, das ferramentas, podemos dizer assim, para a gente poder amenizar essa influência e até